Nós vamos falar sobre Marcos 13. E Marcos 13 fala sobre os sinais do final dos tempos. Fala do momento em que os bens materiais, a estrutura material e humana não valerá nada diante das catástrofes que tomarão conta do mundo. Esse assunto é importantíssimo, todo humano saber, porque inevitavelmente chegará o tempo de cumprir-se essa palavra. Jesus começa falando dos sinais que ocorrerão quando o mundo já for caminhando realmente para esse fim. Então Jesus fala das guerras, rumores de guerras, mas isso era só o começo. E realmente nós sabemos que guerras e rumores de guerras é antigo. E então Jesus fala da nação contra nação, de reino contra reino, de terremotos em diversos lugares, de fomes e tribulações. Mas isso era só o princípio das dores. E realmente nós já chegamos em um grau, de guerras, quantas guerras e nações contra nações, quantos terremotos em diversos lugares, quanta fome, quantos anos a fome prevalece em tantos países e quantas tribulações o mundo tem presenciado. Mas isso era e é o encaminhamento realmente para o fim. E Jesus então diz para que nesse momento em que nós vemos e presenciamos todos esses acontecimentos, que nós olhemos por nós mesmos, pela nossa fé. Não fiquemos preocupados, ora, com o mundo. Não, porque o mundo passará, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Jesus fala para nós olharmos por nós mesmos, porque haverá um tempo de grande perseguição contra os cristãos. E nós temos visto isso de forma muito real hoje em dia. Nós somos achincalhados, porque nós que impedimos a evolução para o caos moral que tentam implantar no país e no mundo. Assim ocorre em todos os países, aqueles que têm teses, doutrinas totalmente imorais, malignas, assassinas, eles veem nos cristãos uma grande oposição, uma terrível oposição. E Jesus fala que os cristãos seriam açoitados, perseguidos por amarem o nome do Senhor. E que nós, é muito interessante esse detalhe, que nós não precisaríamos temer quando fôssemos colocados diante de autoridades. Por quê? Porque o Espírito Santo nos conduziria no que deveríamos falar e ainda o Senhor nos guia a esses desafios, a esses debates para nós sermos testemunhas e ali divulgarmos o nome do Senhor e a verdade do Senhor. Imagina que isso que Jesus disse, ele disse para israelitas naquela época, que precisavam divulgar o evangelho. Então eles eram levados diante de presidentes, eles eram levados diante de altas autoridades. E ali, como Paulo teve que testemunhar, e o Espírito Santo coloca a pregação na boca, porque Jesus quer que nós testemunhemos. Talvez você já tenha vivido tais desafios de ser levado, indagado sobre a sua fé. Então não se preocupe com o que você tem que falar, porque o Senhor colocará a palavra na sua boca. O que importa é você testemunhar do nome do Senhor, porque o nome do Senhor tem poder de salvar. Continuando então, Jesus diz que importa que o evangelho seja pregado em todas as nações. Então, haverá perseguição, haverá todo tipo de malignidade contra os cristãos, como nós temos visto os sírios, os egípcios, eles têm que correr muitas vezes da sua terra, porque são perseguidos por radicais, e aonde eles estão, eles permanecem sendo cristãos que testificam da fé no Senhor Jesus Cristo. Então, é importante nós entendermos esse detalhe, que quando você for persuadido quanto à sua fé,
você não tem que se preocupar com o que você vai dizer, porque lhe será dado, naquela hora, a Bíblia fala, o que você tem que falar. Porque não são vocês, mas é o Espírito Santo que falará e testemunhará a palavra do Senhor. Então Jesus prossegue nos acontecimentos que viriam perto e próximo ao fim do mundo. Filhos contra os pais, irmãos se levantariam contra irmãos, e filhos matariam os pais, e pais fariam os filhos morrer. Haveria ódio de muitos, e diz serão odiados por todos, não é nem de muitos. Na verdade, todos, quase todos, odiarão os cristãos que amam o nome do Senhor. Porque realmente quem ama o nome do Senhor vai fazer como nós, os conservadores, fazem, continuarão defendendo os princípios divinos, continuarão defendendo a palavra de Deus e automaticamente atraem ódio sobre si, né? E é o que a Bíblia fala que realmente iria acontecer. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo, né? Você permanecer na palavra, você permanecer nos princípios. Então nós somos considerados, né, os conservadores no mundo atual, né? E somos realmente zombados, escarnecidos. Por quê? Porque nós defendemos integralmente a palavra de Deus. E Jesus falou sobre isso, que nós seríamos odiados por todos, por amarmos o nome de Jesus. Mas, então Jesus chega num momento importante. Quando nós virmos a abominação, quando nós virmos o anticristo, então nós deveríamos estar realmente atentos. Essa palavra também está escrita em 2 Tessalonicenses 2, que o dia de Cristo não ocorrerá antes da apostasia e da manifestação do homem do pecado, o filho da perdição, que se levanta contra tudo que é Deus e o nome de Deus. Então, Jesus fala aqui que quando nós virmos o abominável, quando nós virmos o anticristo, nós chegaremos a vê-lo, nós chegaremos a saber quem ele é, então nós devemos estar atentos, porque iniciará realmente um tempo muito difícil sobre a terra. Então Jesus fala: corram para os montes, não peguem coisa alguma em casa. Por quê? Porque o anticristo vai perseguir abertamente os cristãos. E o anticristo vai e pretende e trabalha para que todos neguem o nome do Senhor Jesus. Neguem o nome de Deus, nem pronunciem o nome de Deus. E ele imporá o seu próprio Deus, que na verdade é um Deus das trevas, que se trata do próprio Lúcifer. Nós sabemos disso. E então Jesus fala: quem estiver no campo, não volte atrás para pegar roupas. O que quer dizer tudo isso? Significa que quando o anticristo aparecer, quando nós sabermos quem ele é, então nós devemos correr, apressarmos, porque pouco tempo resta para o arrebatamento, para o dia de Cristo, para se cumprir a palavra do Senhor. E o que é o arrebatamento? O arrebatamento é o grande rapto. Quando os anjos disseram aos discípulos que viam Jesus subindo ao alto, eles disseram: da mesma forma que vocês estão vendo Jesus subir, ele há de voltar. Então o grande rapto é o que Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. É o dia do arrebatamento. Então Jesus fala: ai das grávidas e das que tiverem filhos naqueles dias. Por quê? Porque todas as crianças serão tomadas pelo Senhor Jesus. Jesus vem para resgatar os seus. Do que? O anticristo aparece. O anticristo é a própria ação do mal. Ele é contra Cristo. Ele é contra Deus. Ele odeia os cristãos. Ele odeia os ensinamentos judaicos. Ele odeia a palavra de Deus porque ele está a serviço realmente de Satanás na terra. E ele vai governar o mundo todo. Então, Cristo vem para buscar a sua igreja, os seus que creem nele, e toda criança, até as que já estão desenvolvidas no ventre, serão levadas
pelo Senhor para serem livradas do que ocorrerá nessa terra. Então, a Bíblia fala, ore para que isso não ocorra no inverno. Por quê? Porque, na verdade, quando começar o tempo de perseguição aqui nessa terra, aqueles que ficaram vão sofrer tanto, é tanto sofrimento. A Bíblia diz aqui em Marcos 13, haverá uma aflição que nunca houve e nunca haverá. Você já tem dimensão do que é isso? Por isso que Jesus começa Marcos 13 já falando, né, da falta de força das grandes estruturas diante da ruína que vai ocorrer no mundo. A aflição será tão grande daqueles que ficarem, daqueles que precisarão defender sua fé, que a Bíblia diz que se Jesus não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Por quê? Porque o anticristo vai impor, ou você nega a Cristo, ou você será morto, né? Impetrará todo tipo realmente de agonias e todo tipo de castigos. Inclusive, você sabe que ninguém poderá comprar nem vender se não tiver a marca da besta, quer dizer, o sinal de que negou ao Senhor Deus e aceitou o Deus dele sobre si. Então diz que nenhuma carne se salvaria se o Senhor não abreviasse aqueles dias. Então o que vai ocorrer? O anticristo vai reinar sobre a terra 7 anos. 3 anos e meio ele vai se fingir de bonzinho, certo? A Bíblia fala, quando ouvirdes falar de paz, paz, então virá repentina destruição. Então, inicialmente, ele é o bonzinho. Inicialmente, ele quer a paz, ele quer a segurança, ele quer a justiça social, ele quer trazer o bem sobre a humanidade, acabar com a corrupção. Inicialmente, o sermão dele é perfeito. Só que depois de 3 anos e meio, ele se revela com toda a sua fúria, com todo o mal. Hoje, os cristãos em todo o mundo já sofrem perseguição, já são odiados e zombados, mas a dimensão será 1000 vezes maior e abertamente o ataque. Não existe isso mais de país laico. Em qualquer lugar será imposta que deve se adorar ao Deus dele, que é o Deus das fortalezas, que se trata, na verdade, de Satanás. Então, Jesus fala que virão falsos cristos, religiões que farão sinais e prodígios. O anticristo é um que realmente se intitulará como Salvador, como enviado. Ele fará sinais, tem a besta e o falso profeta. O falso profeta fará sinais, a besta fará sinais, prodígios que enganará a muitos e levará muitos a renunciarem o nome do Senhor. Depois de toda essa aflição, os 7 anos aqui, você pode ler o livro de Apocalipse, as trombetas, as pragas que virão, o sol se escurecerá, a lua se escurecerá, não dará luz, as estrelas cairão do céu, as forças do céu serão abaladas e então, diz a Bíblia, verão vir o Filho de Deus sobre as nuvens com poder e grande glória. E então, depois dos 7 anos, quando finalmente o anticristo quiser destruir de vez os judeus, quiser destruir Jerusalém para apagar da face da terra o nome do Senhor, até então milhares e milhares de cristãos já terão sido mortos por se negarem a receber a marca da besta, por se negarem a se curvar ao Deus do anticristo, que é Satanás. Milhares e milhares de cristãos viverão escondidos, os que estiverem na terra, os que estavam desviados e não foram arrebatados, todo ser vivente que está na terra. Então virá vir o Filho do Homem, Jesus, sobre as nuvens com poder e grande glória. É interessante que o arrebatamento é invisível. Ninguém verá Jesus. A Bíblia diz que assim como a águia se encontra, né, com a sua presa, nós nos encontraremos com Jesus num ponto nos ares. A Bíblia é clara que o encontro com Jesus nos ares é invisível. O arrebatamento
que vai ser num piscar de olhos, que vai ser como um relâmpago sai do Oriente até o Ocidente. É nos ares, ninguém verá. Somente os chamados subirão. Aqui na terra haverá o desaparecimento em massa de todos esses escolhidos. Mas depois dos 7 anos do anticristo, Jesus volta sobre as nuvens com poder e glória. É visível, todo olho o verá. E então diz que ele envia os seus anjos para recolher os seus escolhidos. Presta atenção, nos 7 anos o anticristo marcou as pessoas, a palma da mão, a testa, com uma marca que torna essas pessoas propriedade de Satanás. Mas todo aquele que negou essa marca são os escolhidos. Diz a Bíblia que o Senhor também marcará os seus, e a esses diz a Bíblia que o Senhor enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos em toda a terra. Diz então o próprio Jesus em Marcos 13 ainda, que assim como nós olhamos a figueira e sabemos se ela está perto de dar frutos ou não, nós devemos olhar para os sinais e perceber se está próxima ou não a vinda de Jesus. Está muito próxima, nós sabemos disso. E quando nós vermos esses sinais, nós entendermos que ele está à porta para buscar os seus e que está prestes a se manifestar o abominável, o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo, que quer governar o mundo inteiro. Jesus fala, não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Qual geração? A geração que presenciou todos os sinais. Nós somos essa geração que já presenciou toda espécie de guerra, ocorreu no passado, nós somos testemunhas disso. Rumores de guerra, nação contra nação, terremotos em diversos lugares em grande proporção, fomes, tribulações. A nossa geração é a geração já que testemunhou todos os sinais da vinda do Senhor. E Jesus diz, o céu e a terra passará, mas a minha palavra não vai passar. O que ele disse, está escrito, é verdade. Isso que eu prego, todos precisavam saber. Porque aquele dia e hora, Jesus diz em Marcos 13, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas o Pai sabe, o dia que ele virá arrebatar a sua igreja, o dia em que o Senhor há de concluir a sua promessa sobre os que acreditam nele e ele há de salvar os seus. Orem e vigiem, porque ninguém sabe o dia, nem a hora e quando será esse tempo. É como um homem que saiu, deixou a sua casa, a sua propriedade na mão de pessoas e depois ele volta e vê qual atitude que tiveram com relação àquilo que ele mandou cuidar e zelar. Vigiemos, porque o Senhor da casa virá quando nós menos esperávamos. O Senhor Jesus voltará quando nós menos nos imaginarmos. E que quando ele chegue, quando ele voltar, ele não nos ache dormindo, é o que Jesus fala em Marcos 13. Que Jesus não nos ache dormindo e não nos pegue de improviso a vinda do Senhor. E Cristo termina Marcos 13 dizendo, vigiai, porque o dono da casa voltará. Deus abençoe.